Deus, aleluia. É muito bom a gente estar num ambiente cheio da glória de Deus. Sentir a unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. São os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Quero convidar os irmãos a virem comigo lá no livro de Ruth, no capítulo 1. Ruth, capítulo 1, amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 1 de Ruth, versículo 16, 17. Amém? Glória a Deus. Confesso aos irmãos que o corpo físico estava pedindo para ir para casa, tomar um banho, comer alguma coisa e dormir. Mas o espírito e a alma estavam gritando. Você tem compromisso. Renata, ora bem. Então, cheguei e falei que era 5h15. Falei, não vou em casa não. Vou deixar as bagagens para minha esposa levar para casa e vou para o culto, porque no domingo passado já não consegui vir. E estou pedindo uma batida de 3 dias, Metanoia Radical. Começa na sexta-feira, termina no domingo, meio-dia, a gente almoça e termina, né, o trabalho lá. Mas é um ponto, assim, um trabalho que a gente trabalha em movimento. Então, assim, não dá para parar. Então, assim, a função que eu exerço lá, principalmente, a minha função lá é em movimento. Então, cansa o espiritual, o físico, mas o espiritual ele alimenta, o espiritual fica forte. E é essa a parte espiritual que fala para ele, pessoal, não vai para casa do dormir não. Você vai para casa do Senhor quando você tem compromisso com Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Depois a gente chega em casa e dorme, né? A minha filha, mas você não vai nem tomar um banho. Falei, não, só não chegar e ficar abraçando ninguém. Não tem como a gente dar um abraço. Quando vou chegar para não me abraça, não. Né? Aí eu disse, também não está tão ruim assim, né? Esse frio aí nem dá para ficar tão ruim assim também, não. Falei, não, se eu for embora para casa para tomar um banho, eu não consigo voltar. Porque aí o sangue esfria, o cansaço abate e a gente acaba indo para a cama. Bem, irmãos, encontraram aí? Diz assim, lá no versículo 16, 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Amém? Aleluia. Palavra que o Senhor ministrou no meu coração para estar ministrando esta noite. Aleluia. E esse texto de Ruth, o tema do Senhor e Deus fala de lealdade. A lealdade que transforma destinos. E muitas vezes nós temos um destino, né? Nós temos no futuro algo grande que o Senhor tem preparado para nós, mas às vezes nós perdemos esse algo grande que Deus tem preparado, nós perdemos coisas que faziam parte da nossa promessa, sonhos por falta de lealdade, né? E aqui nós vemos essa história de Ruth sobre a lealdade que transforma destino. Ruth, ela precisou tomar uma decisão, né? Precisou tomar uma decisão. Decisão essa que ela teria que largar para trás todo o seu passado, toda a sua história, toda a sua cultura. Então, assim, para quem não conhece a história de Ruth, vou dar uma resumida aqui. Ruth, ela era a nora de uma mulher chamada Noemi. E Noemi, ela, com seu marido, ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. E esses 2 filhos eram casados com 2 mulheres. Uma era a Ruth e a outra era a Orfa. E houve um tempo de fome em Belém. E Noemi, ela foi embora para Moab, junto com seu marido, com seus 2 filhos. E os nossos filhos conheceram, né, esses jovens, se casaram. E eles viveram para lá por muito tempo. E o esposo de Noemi morreu, ela ficou viúva. E uma mulher viúva, né, na história dos judeus, nós sabemos que ela ficava indefesa, à deriva. Se ela não tivesse um filho, um homem, para poder sustentar, para assumir os negócios do pai, ela ficaria vivendo de esmolas. E o marido morreu e passaram
E a Noemi, ela recebeu notícia de que havia pão em Belém e que ela podia voltar para a sua terra. E a Noemi resolve voltar então para a sua terra. Só que quando ela está voltando, as suas noras estão indo junto com ela. E ela pede as noras para voltar para a terra delas, voltar para o povo delas, para elas se casarem e reconstruir a vida delas. E uma das noras, que é a órfã, ela aceitou o conselho da sogra e ela decidiu voltar para a sua cultura, para o seu povo, para o seu Deus e para toda a sua história no passado. A Ruth, pelo contrário, ela reconheceu na sua sogra, na Noemi, ali uma mãe e alguém que durante o tempo que ela estava bem, que ela tinha um marido, que ela tinha os filhos, ela foi uma sogra acolhedora, ela foi uma sogra que amou, foi uma sogra que ensinou a Ruth. Então a Ruth, ela não queria abrir mão de tudo aquilo que ela tinha aprendido com a sua sogra. E não seria o momento mais difícil da sogra que ela iria abandonar. Então ela fala para a sogra: ó, não adianta nem insistir para eu voltar, porque eu não vou voltar, porque aonde você for eu irei, aonde você dormir eu vou dormir. Sabe? Aquela pessoa que fechamento, estou contigo, estou fechado contigo, né? E hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando assim, principalmente nós pastores: estou fechado contigo, estou contigo, né? Elas são um fechamento. E aí muitas vezes a gente vê que isso não é verdade. Ruth aqui, ela era uma nora fechamento. Estou com você, eu não abro mão, não adianta nem insistir para eu voltar aqui, eu não vou voltar. Eu vou seguir com você aonde, ó, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela fala para ela assim: olha, aonde quer que você for, eu vou estar contigo e nada vai me separar de você a não ser a morte. Olha que aliança forte. Uma aliança que só vai se quebrar através da morte. E aonde você morrer e for sepultado, eu vou ser sepultado ali também. Olha que forte isso. Alguém que tem uma consideração tão grande, sabe, que carrega uma gratidão tão grande, que só a morte separa ela daquela pessoa. E foi isso que ela falou com Noemi, e foi o que aconteceu. E elas foram embora para Belém juntas. E ali a Ruth começou a catar espigas de milhos, começou a buscar ali os que sobravam da colheita para poder se alimentar e alimentar a sua sogra também. E nesse campo que ela estava colhendo, tinha um parente ali do seu sogro, que era um parente que poderia resgatar ela, porque era um direito do levirato, o parente mais próximo, casar com a viúva para dar continuidade, né, à herança, ao nome daquela família. E ali tinha um homem chamado Boaz, que ele era muito rico, né? E quando Ruth conta para Noemi que ela estava colhendo no campo de Boaz, e que Boaz falou para os seus empregados: deixa ela pegar tudo que ela puder, deixa cair bastante espigas aí para ela poder colher, né? Quando ela conta para Noemi, a Noemi fala assim: ó, esse aí é o primo do meu marido, né? O parente do meu marido, e ele tem o direito de te resgatar, ou seja, casar com você. E aí a Noemi, ela vai dar toda a instrução para que Ruth pudesse ter um encontro com Boaz e ali se conhecerem. Enfim, eles se conheceram, eles casaram, e Noemi, ela foi uma sogra sábia, e ela reconheceu ali que a sua nora, além de ser nora, também era uma filha. Porque vamos para os dias de hoje, quase ninguém se dá com sogra, né? É raro, não só as pessoas do mundo, mas também pessoas da igreja, cristãos, raramente se dá com sogra, né? São raras pessoas que têm piadas, né, com o nome de sogra, porque a sogra é vista como uma cobra, né? A sogra é vista como um monstro na mente das pessoas, né? E a sogra, ela não olha só o nome sogra, parece riqueza, né? E assim, eu virei sogra, eu tenho 2 genros, eu virei sogra, e às vezes eu pergunto para eles: vocês acham que eu
nosso ego, não deixamos que o nosso orgulho nos faça ser abandonados por pessoas, né? E muitas das vezes tem pessoas que são ingratas que nos abandonam. Olha aqui ao contrário. Ruth não abandonou a sogra porque ela reconheceu na sogra uma pessoa boa, uma pessoa generosa. E por sua vez, a Noemi, que como sogra, ela acolheu essa nora, ela foi boa com essa nora e agora ela está tendo o retorno, né? E nesse retorno que vem para ela, não tem assim como que as pessoas falam assim: eu vou fazer para receber em troca. Nós não devemos fazer para receber em troca. Nós devemos fazer porque amamos o outro. E ela foi uma sogra que ela amou, por sua vez ela estava sendo agora amada também. No momento mais difícil da vida dela, no momento de tristeza, no momento de dor, no momento de sofrimento, na hora que ela pensou assim: poxa, agora estou sozinha, não tenho marido, não tenho filho, não tenho mais ninguém, né? O que vai restar para mim? Um asilo? O que vai restar para mim? Ficar dentro de casa, passando por necessidade, dependendo das pessoas levarem alguma coisa para eu poder comer, viver, né, na dependência dos outros. E aquilo ali poderia levar ela a uma depressão que já estava chegando sobre a vida dela. Porque quando alguém vê ela chegando, fala assim: não, é a Noemi. Ela fala assim: não me chama de Noemi, me chama de Mara, que significa amargura. Porque ela estava vivendo luto de um marido e 2 filhos. Mas aquela amargura iria passar, porque tinha alguém ali junto com ela. E muitas das vezes tem pessoas que estão passando por amarguras perto de nós, que nós não estamos observando, não estamos vendo, que estão vivendo em amargura, sendo que nós podemos ser úteis na vida dessa pessoa. Nós podemos ser alguém que fala assim: olha, você pode estar passando seu tempo de amargura, você pode estar passando uma fase, você está passando uma fase de tristeza. Eu passei um tempo atrás uma fase que eu me sentia sozinha. E as pessoas que eu achava que eram meus amigos, ao invés de ir lá, estender a mão e dizer assim: não, pastor, a gente está contigo, independente do que está acontecendo, nós vamos te ajudar, qual é a tua dificuldade, né? Estender a mão para levantar, eles estavam apedrejando mais. E não eram as pessoas do mundo, eram irmãos em Cristo. E aí o que dói mais é isso, porque quando você espera do mundo, você sabe, o mundo é assim mesmo, o mundo é cruel, mas a igreja não pode ser cruel. Quando a Bíblia fala assim: o amor de muitos se esfriaria, não é nós não. Não é nós, não é o nosso amor que vai se esfriar. O amor do mundo se esfriaria. Do mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a isso aqui não. Nós estamos aqui como embaixadores. Nós somos embaixadores de um reino. Nós estamos aqui em nome de um reino. E em nome de um rei. Tanto que tudo que nós vamos fazer, a gente fala em nome de quem? É em nome de quem? Não é no nome do pastor, não é no nome da pastora. É em nome de Jesus. É o nome da autoridade que reina sobre o reino, aonde nós somos embaixadores, nós somos a boca dele na terra. Nós falamos do reino dele sobre a terra. Então nós não pertencemos ao mundo, nós pertencemos à terra e não ao mundo. Então a Bíblia fala o quê? Que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e esses muitos são o mundo. Nós, como cristãos, nós precisamos manter aceso o nosso coração, achando no amor. Esse projeto que eu participo, ele trabalha nessa tese: mudar para amar com o amor de Jesus. Só que mudar o quê? Aqui. Porque se não mudar a mente, a gente não consegue mudar o coração. Porque o coração é rancoroso, o coração carrega mágoa, o coração carrega sentimentos de vingança, né? Eu já ouvi pessoas dentro da igreja que ouviu notícias de irmãos que caiu, fulano caiu, né? Saiu da igreja. Mas também tinha que cair mesmo, porque da forma que andava, parecia que já estava desejando aquilo, sabe? A forma que a pessoa fala, parece que ela já estava esperando, parecia que ela já estava desejando aquilo ali. Só que nós, como cristãos, quando ouvimos uma notícia de que um líder caiu, um jovem caiu, alguém do Ministério de Louvor caiu, um novo convertido caiu, qualquer um que seja, servos do Senhor, membros do corpo de Cristo, quando nós ouvimos essa notícia que alguém caiu, não é para ele se alegrar, não é para ele dizer assim: eu já sabia porque da forma que estava. Não, se você já sabia porque estava daquela forma, por que você não fez nada para que não viesse a acontecer? Meu Deus! Eu já sabia, então por que não fez alguma coisa em tempo? E
outro diz, eu não sabia, por isso que eu não fiz nada. Mas agora sabe, então tenta fazer alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma coisa. Mas o nosso coração precisa chorar quando a gente recebe essa notícia. Chorar. Estava errado? Claro, mas irmãos, é uma alma. É mais um que nós perdemos. É mais um soldado abatido no meio dessa guerra. Nós estamos vivendo um tempo de guerra, um tempo de tribulação. Não somente a guerra de Israel com o Irã, estou falando de guerras espirituais mesmo. Porque a guerra, a gente sabe que essa guerra é antiga. Essa guerra começou lá com H, né? Começou ali com Sara, começou a partir do nascimento de Ismael e Isaac, ali já começou toda a guerra. Então essa guerra ela é antiga, terra territorial, é política, é guerra santa, né? Que eles falam, em questão de religião também, muçulmanos, judeus. Mas além dessa guerra, existe uma guerra interna, que é uma guerra espiritual que acontece em todo o tempo. Nós estamos vivendo isso. Há uma guerra entre a carne e o espírito. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E essa é uma guerra que nós precisamos vencer na individualidade. Porque o pastor não consegue vencer essa minha guerra. Porque é uma guerra dentro de mim. O que o pastor consegue fazer é me ajudar a vencer esta guerra. Ele pode me dar um suporte, ele pode me dar cobertura espiritual, ele pode me ajudar com palavras, com um abraço, com a atitude dele, ele pode me ajudar. Mas se eu me entregar, eu me render, eu acabo perdendo essa guerra. E a culpa não é dele. A culpa não é dele, mas ele vai ter a consciência de que ele fez alguma coisa. Ele vai ter a consciência de que eu estendi a mão, eu ajudei. Esse sangue Deus não vai cobrar das minhas mãos porque eu fiz o que eu pude. Só não consegui, mas o que eu pude fazer eu fiz. Nós não vamos conseguir salvar todo mundo, nós não vamos conseguir resgatar todo mundo, mas nós vamos tentar fazer. Nós vamos tentar fazer. Só que muitas vezes a gente não tenta. Sabe por quê? A gente está tão preocupada com o nosso problema, com as nossas lutas, com as nossas dificuldades, que a gente pensa assim, eu vou viver o meu dia de cada dia, o meu jeito, a minha vez, a minha hora, as minhas promessas, os meus sonhos, os meus projetos, a minha família, o meu ministério, o meu chamado. E a gente pensa assim, ó, tudo é o meu. E nada é nosso. Porque é tudo dele, por ele, para ele. É verdade. Meu Deus, tudo dele. Aleluia. Por que ela poderia pensar nela? Eu vou pensar em mim. O que eu pude fazer, eu já fiz pelos filhos dela. Cozinhei, fui esposa. Agora não, agora eu vou seguir a minha vida, a minha liberdade. Não, mas ela não pensou assim. Ela pensou na sogra dela. Sabe por quê? Porque Ruth, ela tinha uma lealdade. E essa lealdade levou ela para um futuro brilhante. E hoje nós temos um Salvador chamado Jesus. E Ruth, ela fez parte da ligação direta no sangue de Jesus. Ela fez parte de uma ligação direta na família de Jesus. Sabe por quê? Porque quando ela diz assim, olha, para Noemi, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus, Deus pegou, falou, opa, se o povo dela é o teu povo, e o Deus dela é o teu Deus, e eu sou o Deus dela, e o Deus dela é o teu Deus, então vem aqui, porque vai nascer o meu filho, e eu quero que você seja tataravó do meu filho, então. Pronto, inseriu ela na família de Jesus. Olha que futuro brilhante por causa de uma lealdade. Imagina, Ruth não viu Jesus nascer, mas lá no céu ela olha e fala assim, eu fiz parte da tua história, Senhor. Fiz parte do teu nascimento. Fiz parte. Ela foi a bisavó de Davi. Olha só, ela fez parte de uma família de reis. Muitas vezes deixamos de fazer parte de sentar na mesa, deixamos de fazer parte, aleluia, de algo grande que Deus tem preparado para nós. Sabe por quê? Porque não temos lealdade com aqueles que estendem as mãos para nós. Não temos lealdade com aqueles que nos acolhem, que nos dá abrigo, que nos dá o socorro na hora que a gente mais precisou. E eu ouvi aqui, né, no dia da festividade, e é uma coisa que acontece comigo bastante, e ouvi que acontece com o pastor também, a pessoa chegar para mim, Sara, eu ministério tem 8 anos, e a pessoa chegar para mim e falar assim, poxa pastora, você foi muito importante na minha vida, na minha conversão, porque é o momento mais difícil da minha vida, a senhora abraçou minha causa.
causa, foi por um monte comigo, pagou o preço, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas está honrando outro pastor que não pagou o preço. Isso é triste, a pressão dos seres humanos. A gente se alegra porque não está fora da presença de Deus. Porque pior seria se estivesse no mundo. Pior me entristece com que estou no mundo, né? Que saíram, não foram para a igreja nenhuma, meu coração entristece muito mais. Mas o meu coração não fica triste. Mas o meu coração fica com aquele sentimento de que, por que eu só sirvo para a hora difícil? Por que eu só sirvo para ser alguém, para ser a ponte? Por que eu só sirvo para ser corda para puxar? Por que eu só sirvo para ser abrigo no deserto? Por que eu só sirvo para ser alimento no tempo de seca? Só que aí quando tudo vai bem, tchau pastor, porque Deus me mostrou que o meu chamado é em outro ministério. Ela na igreja do pastor tal, ela na igreja do tal. Todo mundo ouviu que algumas pessoas falando, porque o pastor, eu vim para cá, eu estava desviado, e o pastor fez isso. E por que não está honrando o seu pastor? Não foi ele que te acolheu, não foi ele que te abraçou, não foi ele que te estendeu a mão, não foi ele que te ajudou. Cadê a lealdade? Cadê a lealdade? Se ele foi tão importante na sua vida espiritual, por que virou as costas? Por que foi para outro ministério servir aonde deixou desfalcado, onde está precisando também? E muitas vezes vai para uma igreja cheia onde nem precisa. Não está nem precisando. O ministério de louvor lá já é completo, o ciclo de oração é completo, está tudo completo, os departamentos. Mas aí aqui está precisando. Mas eu não vou ficar aqui não, porque aqui não tem quase ninguém. Não vou ficar aqui não por disso. Aí começa a ver defeito que o pastor não usa a Bíblia. Eu uso, mas eu não estou usando não, porque a esposa levou a Bíblia toda sem capa para mim, ele levou a Bíblia que eu uso para estudar em casa. Ela toda. É uma espada já. Sabe aquela espada que todo pastor tem, né? Aquela espada que todo pastor tem, você não pode levar para mim, você só usa em casa, porque ela é sua ferramenta. Não, é aquela que diz, não vou levar o meu em bolsa, porque se eu tivesse com a bolsa, colocava na bolsa, só ia vir aqui, né? Aí, poxa, gente, vocês viram a condição dela, ela é antiga. Falei, era para fazer a outra bonitinha e tal. Mas tudo bem, vou usar a do celular. A Bíblia do celular, ela é menos importante do que a Bíblia em papel? Do que o tablet do pastor? A palavra ela é a mesma, não tem diferença, não muda nada. O que importa é a palavra. Se está no papel, se está no tablet do celular, ela continua sendo a palavra de Deus. Aleluia! E aí, eu vou sair por causa disso, sabe porque o pastor dança o quê? Black? Hip hop? O pastor dança hip hop, gente. Eu tô querendo fazer um negócio aí, né? Lá, né? Eu até conversei com ela, tiveram um projeto de graça, eu vou entrar nesse negócio. Gente, e às vezes as pessoas têm tanto defeito, tanto problema para poder sair do ministério, que quando ela precisou, ela não viu o problema. Quando ela estava caindo, o pastor dizia, não, o pastor era o melhor pastor para ela. A igreja dele era o acolhimento. Só depois que ficou forte, já está tendo oportunidade, já canta, já faz, já prega. Agora meu lugar não é mais aqui, por quê? Não foi isso que Jesus fez, não. Quando estava tudo no bem bom, estou com Noemi, agora que Noemi não tem nada, vou fazer o quê com ela? Isso é desleal. Você abandonar, virar as costas para as pessoas que estavam fechadas contigo no seu momento mais difícil. Aleluia. Então, uma decisão que rompe com o passado. E essa decisão, ela fala assim, olha, para a sogra dela, somente a morte pode nos separar. E a gente trabalha com um evento na igreja, trabalha com aliançamento. Pastor, se eu for contar quantas pessoas me abraçou dizendo, teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, eu perco as contas. Só que eu olho para o relação das minhas filhas, o gelo. Estou contando umas 2 pessoas e tantas pessoas. Aí quando vejo aquelas fotos antigas no Facebook, tantas pessoas que passou, pessoas que já não está mais em vida, mas que saiu antes. E eu olho tantas pessoas para gente, essas pessoas batiam nas minhas costas e diziam para mim assim, pastor, eu estou contigo. Teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E eu chorava, falando, Deus, muito obrigado, muito obrigado.
quando as pessoas viravam as costas para mim, eu estava mais ainda, eu falava, cadê aquela aliança? Cadê aquele aliançamento? Cadê aquela lealdade que a gente não está vendo mais? A decisão de Ruth, ela rompe com o seu passado. Ruth, ela rompe com a sua terra, com a sua cultura e também com a sua religião. Ela deixa o Deus dos Moabitas. Ela muda totalmente quando fala o teu Deus é o meu Deus. Gente, aceitou Jesus, acabou toda a idolatria. E não é só idolatrias de imagens, esse tipo de idolatria, não. Tem muitas idolatrias. Uma das maiores que foi falada que acho que no culto passado é isso aqui, né? Isso aqui virou uma idolatria. Você sai sem a Bíblia, mas sai sem celular. Mas é porque, gente, eu estava vindo de um evento onde lá trabalha a Bíblia, mas a Bíblia é aqui, ó. Que a gente não tem tempo, que a gente é um movimento, não posso falar muita coisa não, mas é um movimento que você não tem tempo de carregar a Bíblia para lá e para cá. A Bíblia tem que estar aqui, na mente. Né? Só uma pessoa de cada equipe lá que carrega uma Bíblia. E todo mundo vai ter que usar a mesma Bíblia. Né? Se for preciso, tem que ir lá pegar aquela Bíblia lá. Mas muitas vezes a pessoa, ela deixa. Quem vai por mim antes de consultar isso daqui? Vou ver as últimas mensagens. Vou postar um negocinho. Vou fazer um negocinho. Muitas vezes deixamos de orar, porque o celular toma todo o seu tempo e na hora que você vai orar, você está cansado. Aí na hora que você vai orar, você está tão cansado que você começa a orar e você acorda no meio da oração. Ah, meu Deus, onde eu parei mesmo? Onde eu estava mesmo? Se perde no meio da oração. Mas o tempo, a prioridade seria o que? A oração, e depois se sobrar um tempo, tu vai pro celular, cansou, dorme. Mas a prioridade seria o quê? Falar com quem primeiro? Falar com Deus, mas não, a nossa prioridade é falar com alguém no WhatsApp. A prioridade é conversar com alguém que está mandando uma mensagem assim, gente, isso, não é nada, vocês fizeram peça de celular, né? É isso aí. A lealdade, ela exige coragem para deixar a zona de conforto. Aí, gente, eu fico pensando, o pastor sai lá do fim do mundo, como que é o nome do lugar? Roseral. É lá em Correia. É por isso que se nome. É lá de Correia. Antes de Correia. Mas no Floresta, pra aqui, eu já sinto que é uma viagem. No Floresta, que é no miolo ali do centro da cidade, eu já sinto que é uma viagem. Agora, mas o pastor sai lá do Roseral. Pra vir pra cá, ele está saindo da zona de conforto dele. Para estar aqui trazendo para vocês uma palavra, um alimento, porque a palavra de Deus é alimento. O crente sem alimento, sem a palavra, ele fica vazio e morre, né? Então o pastor está vindo alimentar as ovelhas, o pastor sai lá do Roseral para vir aqui alimentar as ovelhas. Ele sai da zona de conforto, porque ele poderia ter uma lojinha lá perto da casa dele, uma loja para lá, que com certeza tem muita loja. Ele poderia ficar mais confortável, gastar menos gasolina, vou gastar menos tempo, a distância, né? Na hora de voltar, o pastor chega em casa para dormir, mas não adianta levantar, porque isso aqui é uma viagem. Não sai lá do carangola. É sair da zona do conforto. Ela vai sair da zona de conforto dela para ir para Belém. Ela vai deixar toda a história para trás. Ela poderia chegar lá e ser mal recebida, porque ela era uma moabita. Vocês sabem quem eram os moabitas? Os moabitas eram um povo que não era o povo de Deus. Eles eram descendentes de Ló com as filhas. Era um povo amaldiçoado por causa de um incesto. Ruth, ela era considerada uma mulher amaldiçoada em Belém. O quê? O inimigo, imagina a fofoca de hoje. Nossa irmã, você não sabe da maior. A pastora Márcia voltou para Petrópolis. E ela trouxe com ela, você não tem noção quem ela trouxe. Vamos pegar uma coisa assim de hoje em dia que para o povo é muito pesado? O que seria muito pesado para o povo hoje em dia? Uma traficante? Uma bandida? Oi? Uma traficante, uma bandida? Uma pessoa que vive na prostituição? Um assassino? Uma coisa assim? Vocês não têm noção. Quem ela trouxe para morar aqui? Essa pastora está sem visão, ela está doida, ela perdeu o juízo. Para que eu tenho que trazer uma pessoa dessa para morar aqui, gente? Imagina como estava a fofoca. Ela trouxe uma moabita. O quê? Moabita? São descendentes de um incesto. É um povo, os moabitas são amaldiçoados, são um povo inimigo. Não podemos receber. Imagina a rejeição.
rejeição. Você chegar num lugar, não ser bem recebido, não ser bem aceito, as pessoas te olharem estranho, cortar a volta, né? Não querer passar por você, não querer te cumprimentar. É chato. Quando uma pessoa às vezes não te dá a paz do Senhor, você já fica assim, né? Poxa, eu não fiz o que me viu, você já fica meio assim, o que eu fiz, né? Imagina a situação de Ruth. Que desconforto seria para ela. Mas ela decidiu deixar o conforto para viver o desconforto. E ela nem sabia o que viria lá na frente. Ela nem sabia do futuro que teria lá na frente o nome dela. Mas ela fez porque ela amava e porque ela era leal. Lealdade exige coragem. E muitas vezes a transformação começa com uma renúncia. É renunciar. Renunciar ao passado. Só que renunciar ao passado mexe com muita coisa. Não é verdade? Renunciar ao passado é você esquecer aquela mágoa do passado. É você esquecer, é você ser curado daquele trauma. Porque traumas curados geram perdão. E muitas vezes a pessoa não consegue liberar o perdão porque está presa ao trauma. E ela precisa se desprender disso. Precisa deixar que Jesus leve na cruz. Todo passado de amargura, sentimentos ruins. Para quem não sabe aqui a minha história, eu com 8 anos de idade eu fui abusada pelo meu irmão mais velho, que era filho da minha mãe com o primeiro marido dela. E eu contei para minha mãe não acreditou em mim, né, no que eu disse, e pediu, ela e a minha irmã mais velha pediu para eu ficar quieta, para eu não espalhar aquilo, porque ia acabar com o casamento dele, enfim. Eu guardei aquilo para mim, mas aquilo ficou uma mágoa dentro do meu coração, porque eu nunca mais falei com ele, eu nunca mais queria ouvir falar o nome dele. Quando os irmãos, a família estava reunida, eles começaram a falar sobre ele, eu saí de perto, eu falava assim, o papo estava bom, mas agora deixa eu ir embora, que já não está legal para mim, eu saía. Se alguém dissesse que ele estava chegando, eu saía, eu ia embora, eu não queria estar no mesmo ambiente. A filha dele, minha sobrinha, um dia perguntou para mim, tia, por que você, quando você vem aqui em São José, você vai na casa de todos os irmãos, todos os tios, mas na casa você não vai? O que meu pai fez para você de tão grave que você não fala com ele? E eu disse para ela assim, eu não quero falar, porque eu não gostava de falar, não gostava de... Só de falar já doía. Então eu não quero falar, é uma coisa grave, eu não quero falar. E eu não falava, assim, os mais velhos conheciam a história, mas as crianças não sabiam, e eu não fazia questão que eles soubessem. E eu precisei passar pela cura interior, precisei passar por essa libertação para que eu conseguisse perdoar o meu irmão. E hoje a gente conversa, ele tem meu WhatsApp, e quando ele está meio chapado lá, ele fica mandando mensagem para mim. Aí um dia ele perguntou se um dia ele ficasse doente, eu cuidaria dele. Eu falei, com certeza. Porque o outro ficou com depressão, eu levei para minha casa e cuidei. E eu falei, com certeza. Sabe por quê? Porque Deus me ensinou a perdoar e eu precisei romper com esse passado. Era um passado que eu carregava comigo. E eu pregava. E quando eu pregava, eu falava, irmãos, nós precisamos perdoar como Cristo perdoou. Na mesma hora, aquela palavra vinha para mim, sabe? E eu tentava conter aquilo ali. E eu ficava, eu sou hipócrita, porque eu odeio meu irmão, mas eu falo para os outros que eles têm que perdoar. Eu falo para as pessoas que eles têm que perdoar, mas eu tenho ódio do meu irmão. E eu ficava sentindo que eu não estava completo no altar. Meu Deus! E aí eu gritava, ministrava palavras que falavam de perdão. Às vezes eu descia mais na igreja, aí eu pregava palavras de exortação, só para não ter que falar de perdão, de amor, porque eu não estava vivendo aquilo. E eu achava uma hipocrisia. Às vezes, quando Deus me usava para falar uma coisa de perdão, era para mim mesmo. E eu falava, Senhor, eu estou falando de perdão para a igreja, mas eu preciso disso e eu não consigo. Sabe quando você precisa, mas não consegue? É mais forte. E aí você fala assim, eu não consigo. Está preso aqui dentro. Mas Deus tratou, Ele curou. Aleluia. E hoje eu sou curada para o glória do Senhor Jesus. Aleluia. Senhor, já estive com Ele no casamento, recebi com o filho dele. A gente conversou, não sobre, né? A gente não conversa sobre isso, mas a gente conversou, ele pediu perdão, não tocamos num assunto, mas eu liberei o perdão para ele. Então eu precisei romper com o passado. Eu precisei tomar uma decisão de renunciar e me entregar. Porque eu falo, Deus, eu quero, mas não consigo. O problema é que a gente fala, a gente quer, mas não consegue, só que a gente nem tenta. E quando eu abri meu coração, eu falei, Deus, se é para eu perdoar, trabalhar aqui. E na ministração da cura interior, Deus começou a curar de uma forma tão dolorosa dentro de mim que eu voltava no chão igual criança, chorando, sabe, esperneando, quando você quer tomar um doce da criança, alguma coisa, e a criança não quer soltar, ela começa a rolar espernear, porque eu não queria, mas eu
eu te pedi perdão por ser servo e não perdoar, que ele precisava disso. Falei, e eu chorava, falei, não, eu não vou pedir perdão, não vou, eu tive que pedir. Quando ele veio me pedir, eu falei, eu te peço perdão. Ele, por que se eu te casei mal? Eu falei, porque quando ele falou para mim que ele não dorme, que ele já tomou todo tipo de remédio mais forte possível, que ele não consegue dormir, que hoje ele bebe para desmaiar. Ele falou assim, sabe por que eu sou alcoólatra? Porque a única coisa que me derruba é o álcool, porque eu bebo até desmaiar, porque nenhum remédio me consegue fazer dormir. Sabe por quê? Porque até hoje eu guardo aquilo que eu fiz e a minha consciência ela pesa. E aí eu entendi que ele precisava de cura e a cura vinha através de mim. E eu falei, eu te peço perdão por eu não te perdoar, não ter te perdoado, ter carregado tanto esse fardo, esse ódio, e que você é assim hoje. Então, assim, eu te libero esse perdão e eu te peço perdão. Porque se eu soubesse que você estava doente, eu teria te perdoado antes. Eu acho que não. Mas aí eu falei para desligar de vocês. Porque foi tantos anos que eu não sei. Se eu não tivesse passado por um encontro com Deus e uma cura dentro de mim, eu não teria feito aquilo. Mas para ele se sentir leve, eu falei, se eu soubesse antes, se você estava dessa forma, eu teria te perdoado antes. E aquilo foi um alívio para ele. E ele disse, agora eu posso morrer em paz. Não, tu vai morrer agora não. Agora tu vai viver esse perdão é por tempo aí. Né? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mas isso carregou para ele o quê? Uma depressão e um alcoolismo. Consequência do erro dele e consequência também porque eu não consegui perdoar. Mas eu não carrego esse fardo comigo. Porque eu me auto-perdoo das coisas que eu também, às vezes, a gente faz coisas e age com coisas que às vezes a gente não tem sabedoria para lidar. E aí, quando Deus ele abre a nossa mente, nosso entendimento, a gente entende que a gente precisa mudar aqui, ó. Mudar para amar com o amor de Jesus. Então, Jesus ele amou o traficante, ele amou a prostituta, Jesus ele amou o fariseu, Jesus ele amou o viciado, Jesus ele amou todos de uma tal maneira que deu o seu único filho. Então, se eu faço parte de um projeto que eu falo mudar para amar com o amor de Jesus, eu tenho que olhar primeiro no amor de Jesus. Eu tenho que olhar para as pessoas com o amor de Jesus. O que Jesus faria? É a nossa pergunta lá. O que Jesus faria? Então, todo o tempo ali, as pessoas batem em frente com uma situação e a pergunta é: o que Jesus faria? Não deixe que as suas emoções te impeçam de agir como um verdadeiro cristão. Porque o verdadeiro cristão faz movido pelas suas emoções. A nossa emoção ela tem que ser movida por Jesus. Porque se já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, quem tem que agir sou eu ou ele? É ele. Porque a gente não tenta passar morada em mim. Se ele faz morada em nós, quem tem que agir é ele. E às vezes nós agimos por impulsos. Amém? Então, a lealdade, nós precisamos romper, né, com as coisas do passado. Não insista para que eu te deixe. Uma aliança baseada no amor e fé. Ruth ela escolhe seguir Noemi não por obrigação, mas por amor. Ah, mas agora eu tenho que ficar a vida inteira no ministério do pastor só porque ele me ajudou? Não, é por amor. Não é por obrigação. É por amor. Porque se ele te amou ao ponto de deixar a casa dele, de deixar a família dele para te atender, para te ajudar, para sentar com você, para te aconselhar, ou está passando por alguma necessidade, ou seja financeira, alimento, qualquer necessidade, seja espiritual, física, emocional, o pastor esteja ali com você, o mínimo que você precisa fazer é ser leal. Isso é o mínimo. E a sua lealdade vai levar para um lugar mais alto. A sua lealdade vai descobrir você que todas as pessoas que passou por aí já era para ter crescido. Era para ser um pastor junto com o pastor já era para estar com outra congregação, né? E já tem enviado para lá, um missionário, um pastor, para assumir ali um lugar, já para ter crescido. E com certeza, 9 anos, já passou tanta gente. E tanta gente que tinha capacidade, tanta gente que tinha dom, tanta gente que tinha chamado. Mas a deslealdade faz com que leve essa pessoa para um outro lugar, onde o pastor fica olhando e pensando assim: meu Deus, como ele falou hoje, onde eu errei? Onde estou errando? O que estou fazendo? E o erro não é de quem está fazendo, mas de quem está deixando de fazer. Bem? É verdade. Fala assim. Ela se une ao povo de Deus e adota o Deus de Israel como seu próprio
Deus. A lealdade verdadeira se baseia em compromisso e não em circunstâncias. Ter compromisso não é circunstância. Pelo meu compromisso que eu tinha hoje, eu venci o cansaço e eu vim aqui. Eu tinha compromisso. Mas se fosse pelas circunstâncias, pastor prega muito bem, ele tem alguma coisa preparada lá. Ele falou comigo, pastor, se não der tempo, aí só vai me avisar que daí eu prego e tal. Ele falou, poderia ter falado, então tá, pastor, não prega. Mas não são pelas circunstâncias, é pela lealdade. Né? Porque se ele fez um convite e ele disse, pastor, traz a palavra, isso é um compromisso. A não ser que, como diz a Ruth, só se for a morte que iria me impedir de vir aqui hoje. Ou acontecer alguma coisa, eu, como eu disse para ele, se eu chegasse depois de 5h30, não teria como eu vir. Né? Mas deu tempo? Compromisso. Ruth tinha um compromisso com Noemi. E o compromisso dela era de lealdade. Porque ela poderia dizer assim, ó, eu não tenho compromisso nenhum, não tenho mais nada com ela, acabou, rompeu, não tem mais nada com ela. Os filhos morreram, né? Mas ela tinha um compromisso de lealdade, independente das circunstâncias. Né? Amém. Ruth assume um pacto de vida e morte com Noemi, como eu já falei aqui. Sua fidelidade se estende além da vida até a morte e o sepultamento. Aonde você morrer, eu vou morrer também. Aonde você for sepultado, eu também vou ser sepultado ali. Ali se encerra a nossa história. Mas até aí eu vou estar contigo. Amém? Tem que ter muita coragem para assumir um compromisso assim. Tem que ter muita coragem. Tem gente que pensa assim, aceitar Jesus é sinônimo de fraqueza. Não vou aceitar Jesus não, porque aí eu vou, estar mostrando para meus amigos lá fora que eu sou um fraco. Mas não é. Aceitar Jesus é para os corajosos. Só valente. Só valente, porque eles acham que doido é eles, doido somos nós. Nós que somos doidos, irmão. Ele fala assim, o povo do mundo é muito doidão. Doidão são os crentes. Sim, a gente faz coisas que se eles olharem e falam assim, esse povo é doido mesmo. Ele faz coisas que eles olham e falam assim, gente, é absurdo, porque esses crentes estão fazendo essas coisas. Ele não é assim. Nós somos doidos por Jesus. Amém? Deus chamou os loucos para confundir os sábios. Se Deus chamou os loucos, quem são esses loucos? Somos nós. Somos nós. Claro. A aplicação dessa palavra é que a lealdade verdadeira ela é constante mesmo em tempos difíceis, tempos caóticos. O momento mais difícil, o pastor tem certeza que um monte de gente virou as costas. A hora que ele estava contando com a igreja, foi a hora que a igreja se esvaziou. E vai um puxando o outro. Parece que é uma cordinha, né? Vai puxando, sai um, daqui a pouco, na mesma semana o outro fala que saiu também, e às vezes sai todo mundo junto, faz aquela panela e vai levando todo mundo. É o momento mais difícil que o pastor está passando, aí parece que ninguém fala assim, já está difícil, eu vou fazer ficar mais difícil ainda, que agora você vai passar o difícil sozinho. Não. Aí põe na mente um, põe na mente do outro, aí você tem aquele que fermenta. Tem fermentador, tinha fermentador na igreja. Você viu? É verdade. Ela falou, você viu? É verdade. Você viu? Gente, quando ia ver o negócio já estava numa proporção tão grande que eu não conseguia consertar aquilo. Gente, como é que vocês... De onde saiu essa história? De onde surgiu tudo isso? Fiquei sabendo desse negócio, esse demônio chamado Fiquei Sabendo. É um demônio que na vida do crente não pode existir não, irmão. Porque a palavra do crente é o quê? Sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência de quem? Do maligno. Eu fiquei sabendo que eu vou sabendo, irmão. Se o negócio ficou sabendo é lá no inferno só. Lá no inferno ele ficou sabendo quem desceu, ficou sabendo quem chegou. Crente trabalha com nomes, identidade. Porque o crente precisa ter identidade. Aí joga no valor do pastor, pastor, fiquei sabendo, tchau. Aí o pastor diz, gente, como é que surgiu essa história? E aí quando o pastor vai saber de onde surgiu toda a fofoca, a pessoa já nem cabe mais. Acabou, aí começa a acabar o poço de novo. Traz mais um, traz mais um, traz mais um. Aí que toda a cadeira da igreja está cheia. Tem gente que tem ideia que o pastor pensa que tem que comprar mais cadeira. A sementinha do mal já está lançando de novo. Opa, Satanás já vem de novo no joio.
Jonas. Eu tô sabendo que a pastora falou isso antes, você tava tocando, não sei o que. Aí acerta no coração do Jonas. Aí ele já chega e já fala pra Carol, não vou tocar mais não, Carol. Vou ficar andando no tempo, refletindo, vou conversar com o pastor, aí o Jonas já não quer tocar mais. Aí o inimigo já chega com um balde frio em cima deles. Aí ele gelou. Aí já não quer nem vir na igreja mais, por quê? Não tem nem compromisso de tocar, não sei se hoje não, já tem alguém tocando lá, o pastor dá o jeito dele. Daqui a pouco o Jonas já tá lá na rua. Aí chega alguém e diz o negócio da outra Carol lá. Carol, aí a Carol não vou tocar mais no ministério de louvor não, pastor. Falando isso. Quem falou, Carol? Não sei, chegou no meu ouvido, quer falar para uma confusão. Pronto, Carol já não quer. Daqui a pouco o pastor lá no ministério de louvor está desfalcado, só tá a pastora e a irmã ali. Aí daqui a pouco a irmã já tomou as dores da Carol e já não quer também porque falaram da Carol. Olha que inferno que o inimigo traz dentro da igreja por causa da vigilância. A falta da vigilância. E aí quando o pastor olha, foi todo mundo embora por causa de uma semente que foi lançada. Não teve vigilância de chegar e conversar com o pastor primeiro. Pastor, falar isso, fulano me falou, dá um nome pro pastor, porque aquela pessoa está doente. E o pastor, como ovelha dela, ele precisa também redatar. A lealdade ela pode mudar completamente o rumo da história, como Ruth que se torna ancestral de Davi e de Cristo. Nossas decisões de fidelidade hoje podem transformar destinos amanhã. Lealdade a Deus e ao próximo é um testemunho poderoso num mundo tão cruel. Sabe aquelas pessoas que falam assim: eu não obedeço o homem, não, só obedeço a Deus. Irmãos, quando você escutar alguém que tem essa fala, e estudando hoje pastor, não, só obedeço a Deus, o Senhor é o meu pastor. Claro, com certeza que o Senhor é o seu pastor, mas o pastor, que é o Senhor, ele é pastor dos pastores. E o próprio Deus foi quem levantou as lideranças. Foi o próprio Deus que levantou pastores, líderes, para cuidar do seu rebanho desde o tempo passado. Desde quando ele chamou lá Abraão e falou para Abraão: vou fazer de você uma grande nação. Então o povo não precisava de um líder como Moisés, o povo não precisava de um Josué, o povo não precisava dos profetas, o povo não precisava dos sacerdotes. O povo não precisava de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago. O povo nunca precisou desses homens. Não é possível que uma pessoa conhece toda a história, sabe que Deus sempre levantou homens para liderar o seu povo, vai dizer hoje que ele não escuta a voz do homem, só escuta a voz de Deus. Sabe, para ele ouvir a voz de Deus, ele precisa ser leal. Para ele ouvir a voz de Deus, ele precisa ter uma liderança, ele precisa ter uma cobertura espiritual. Porque senão Deus não vai falar com ele. Se ele não tivesse submissão, Deus não vai falar com ele. Se Ruth não tivesse submissão, ela não seria uma ancestral, uma tataravó de Jesus. Ela não seria bisavó de Davi. Mas ela foi leal, ela ouviu a voz de Deus. E com certeza, a órfã não teve o mesmo futuro dela. A órfã foi falada ali só nessa história, umas 2 ou 3 vezes no máximo. Ele teve a órfã, e aí a órfã resolveu ir embora. Acabou a história. Tem gente que a sua história vai se acabar assim, ninguém vai saber da sua história. Sua história não vai ser relevante. Sabe por quê? Porque para a sua história ser relevante, para a sua família conhecer a sua história, sabe que a minha família conhece a minha história? Que antigamente a minha história era uma história de vergonha. Usuária de droga, envolvida com tráfico, envolvida na vida do crime, na vida da prostituição. Eu era um mau exemplo para os meus sobrinhos. Eu era um mau exemplo na vida dos meus sobrinhos, porque meus irmãos não gostavam que meus sobrinhos saíssem comigo. Uma vez eu queria levar meu sobrinho para comer um lanche na esquina da casa da minha irmã. Minha irmã falou: não, a irmã não sai aqui dentro com você, não. Traz o lanche com ela para comer com ela dentro de casa. Eu falei: por quê? Ela: não, você é um mau exemplo, você é um mau caminho para minha filha. Quero que minha filha continue ficando andando atrás de você, não. Aquilo doeu. Aí, quando Deus me levantou como pastora, essa mesma sobrinha que já está adulta, a minha irmã me liga: tem como você vir buscar a Camila aqui? Porque eu não aguento mais, eu estou com depressão. A minha irmã da igreja de congregação do Brasil, o cabelo dela é aqui, ó. O cabelo da minha irmã começou a cair de depressão.
mudei a sua história. Deus falou comigo, eu não falei isso para ela. Deus falou comigo, tá vendo, filho, como eu mudei a sua história? Há uns anos atrás, na sua juventude, na sua saída da fase da adolescência, você era o mau caminho para a filha dela. Hoje você é o caminho para a filha dela. Aleluia. Hoje ela está gritando por socorro, e o socorro, ela está buscando em você. E ela tem pastor, porque ela é da igreja. Mas a irmã, minha irmã é pastora. Meus irmãos falam assim, você é a única pastora da família, você é o orgulho da família. Sendo que eu ouvia coisas tão horríveis, gente. Que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo. Eu só era mal falada aí com razão, porque eu dava motivo para ser mal falada. Mas doía, porque por mais que você dá razão para você ser mal falado, dói para você saber que seus irmãos falam, que a sua família fala de você, que as pessoas do mundo, as pessoas da rua, você não liga muito, mas de casa, as pessoas de casa falam, dói mais, porque estão falando a verdade, mas a verdade dói. E aí quando eles falam isso para mim, Deus, eu não me encho de orgulho disso, mas é algo que Deus conforma no meu coração, de dizer para mim assim, filha, tá vendo como eu mudo a história quando alguém decide trilhar nos meus caminhos? Tá vendo como eu faço a diferença na história? Hoje, a minha história na minha família mudou. A história é aquela que eu falei. Aí hoje, olha que história. Eles nem lembram mais daquela história, eles nem tocam no assunto do meu passado. Eles nem falam mais quem eu fui, eles falam agora de quem eu sou. Aleluia! E para isso acontecer na nossa vida, nós precisamos tomar uma decisão, romper com o passado, renunciar às coisas que nos prendem lá atrás, seguir em frente para Belém, entrar no trilho, no caminho da casa do pão, que é Belém, seguir com quem está nos dando a direção, que é a Noemi, né? Com quem nos acolheu, com quem esteve ao nosso lado, e no momento mais difícil não soltar a mão dela também, como ela também não soltou a minha. Se precisar catar a espiga, eu vou catar. Se precisar limpar a igreja, eu vou limpar. Se precisar ir para a cantina, eu vou. Se precisar lavar a cortina, eu lavo. Se precisar carregar a caixa de som nas costas, eu carrego. Se precisar empurrar a mão, eu vou empurrar. Se precisar, pastor, estou fechamento, mas é fechamento de verdade. Não é da boca para fora, na hora da emoção. Porque aí o pastor pensa que pode tocar com você e na hora mais difícil não pode, ele causa uma decepção. Causa, porque eu já pensei, tá contando com aquela pessoa e a pessoa fala assim, tô indo. Porque Deus falou, olha gente, cuidar desse negócio. Deus falou que o meu lugar é lá. E hoje essa pessoa, algumas pessoas que disseram para mim, Deus mandou dizer para mim, e usou fulano para falar comigo, que o meu lugar é lá na outra igreja, no outro ministério que tem lá, o meu chamado. Sabe onde essa pessoa está? Está bebendo, está na balada, está nas drogas, está no mundo. E aí eu pergunto, qual foi o Deus que falou? Porque se for o Deus que eu sigo, ela não estaria lá no mundo. Não estaria no mundo. Então qual foi o Deus que falou? Porque existem muitos deuses. Um dos deuses, Ruth deixou para trás. O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus, os moabitas, eu não quero mais. Eu aprendi com Noemi, conheço o verdadeiro Deus. Eu vou seguir com quem? Com Noemi. E olha onde o verdadeiro Deus levou ela. E aí hoje a gente conhece a história de Jesus e a gente conhece a história de Ruth através de Jesus. E conhece a história de Jesus através de Ruth, que ela fez parte dessa história. Olha que aliança perfeita. É, Deus. Só que você tem que parar e analisar e perguntar, qual é esse Deus? Porque o Deus que está lá não é o mesmo que está aqui. E por que Deus só te usaria lá e não te usaria aqui? Porque o teu chamado só vai ser aceito lá e não seria aceito aqui. Aleluia. É, Deus. A lealdade verdadeira é constante. Sabe o que é constante? O tempo todo. Porque tem aquela pessoa que é constante, firme na posição, tá lá, tá fechado, tá. Tem aquela pessoa que é inconstante. Hoje ela tá, amanhã ela não tá. Hoje ela tá, amanhã ela não tá. Eu tinha uma ovelha que ela saiu da igreja umas 10 vezes da nossa igreja. Voltou, foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Passou por vários ministérios. Foi, voltou, foi, voltou, foi, voltou. Aí ela chegou e falou, vou ficar aqui mesmo, porque nós falamos que meu lugar é aqui, que não adianta eu sair e voltar. Eu falei assim, ó, não vou nem pegar isso aí. Porque daqui a pouco eu já sei. Você se aborrece aqui e vai para lá de novo. Vai sair de novo. E saiu. Faz várias declarações para mim, de vez em quando, no meu status. Ai, eu fui muito importante na vida dela. Amém.
Como que você é tão importante para uma pessoa e ela te vira as costas? É estranho, né? Mas enfim, acontece, irmãos. Acontece nas melhores igrejas, nas melhores famílias, nos melhores trabalhos, nos melhores grupos de amigos. Acontece em todos os lugares. Não é só na igreja, na macumba também tem gente desleal, no catolicismo tem gente desleal. Tem gente que na macumba fala mal do Pai Santo. Imagina, não tem medo não. É verdade. Não tem medo, vai lá e fala mal do Pai Santo. Ele fala mal do pastor, não tem medo. Sabe qual é a realidade de falar mal do pastor? Que o macumbeiro lá fala mal do Pai Santo, os orixás, o negócio lá bate, tá? Eles pagam preço. Mas falar mal do pastor paga preço também. Demora um pouquinho. Quando você está pagando preço, você nem sabe por quê. Né? Você nem sabe por quê. Olha o que aconteceu com os irmãos de Moisés. Aí a lepra ela não é visível, não. A lepra de Miriam, de Arão foi visível. Mas a nossa lepra ela não é visível aos olhos do homem. Ela é por dentro. Sabe aquele crente leproso? Insuportável. Você fala, gente, nem parece ser crente. Reclama o dia inteiro, blasfema, xinga, quando nós falamos gente que trabalha, que é pastor e que fazia coisas horríveis lá no trabalho, no WhatsApp, essas coisas, são pessoas leprosas que dão mau testemunho. E quando você vê, você fala assim, lepra. Mas vai ver daquela pessoa, vive malhando a liderança dele. Sai da igreja falando mal do pastor. E aí a vida vai só de mal a pior, vai só declinando, vai só afundando, vai só na ruína, vive uma miséria espiritual, material, familiar, vive uma vida de miséria, mas ele não entende por que está vivendo daquele jeito. Mas todo domingo eu estou na igreja, como é que Deus não muda a minha vida? Toda semana eu estou lá, estou participando dos cultos, como é que Deus não muda a minha vida? Porque está leproso, porque está lá orando, sai de lá, vai falar mal. E não é só o pastor não, de qualquer um, mas falar mal de liderança também parece com isso. Então, muitas vezes, nós nos esquecemos de certos detalhes que é honrar a liderança. A Ruth, ela tinha Noemi como sua líder espiritual. Porque quem ensinou sobre Deus para ela? Para ela dizer o teu Deus é o meu Deus, ela tinha que conhecer. Porque ninguém vai para outro Deus sem conhecer. Para a pessoa aceitar Jesus, você precisa evangelizar. E ela conhece Jesus através da tua vida, do teu testemunho, do seu evangelismo. Você vai falando com aquela pessoa, vai conhecendo Jesus e ela não vai aceitar. Então conheceu Jesus através de você. Para Ruth conhecer o Deus de Noemi, ela precisou conhecer Deus, senão ela não ia sair seguindo qualquer Deus. Porque o Deus dela ela conhecia, de família, é de herança, é de berço. O Deus dela ela conhecia. O Deus de Noemi, ela só foi conhecer quando ela casou com o filho de Noemi. Então ela já tinha base. Noemi para ela era uma pastora, Noemi para ela era uma líder, e ela vai seguir com ela. Eu vou seguir com você, o teu Deus é o meu Deus. É verdade? A lealdade ela pode mudar completamente o rumo da nossa história. As nossas decisões de fidelidade hoje podem transformar destinos amanhã. Lealdade a Deus e ao próximo. Nós precisamos ter nesses dias tão difíceis e instáveis. A instabilidade de muitas pessoas, a instabilidade espiritual. A instabilidade espiritual ela é a pior de todas. Porque quando você não está bem espiritualmente, quando você não busca na sua vida espiritual, você está mais propenso às coisas da carne. Aí você está mais propenso ao fruto da carne. Aí quando você olha para a sua vida e você fala assim, Deus, por que a minha vida não muda? Por que a minha história não muda como mudou a história de Ruth? E aí Deus fala assim, olha para a sua história. O que você está vivendo? Qual é a história que você decidiu viver? Qual é a decisão da sua vida? O que você decidiu renunciar? O que você decidiu esquecer e deixar para trás? Ah, Deus, mas é um preço muito alto que se paga. O preço mais alto foi que Jesus pagou. O preço mais alto foi que Jesus pagou. Amém? A escolha de Ruth foi marcada por lealdade, fé e amor sacrificial. E isso levou de um passado de dor a um futuro de redenção. A lealdade que vem de Deus não apenas sustenta relacionamento, ela transforma destinos. Amém, gente? Aleluia. Então, essa palavra que eu trouxe nessa noite aqui, ela não é para te colocar, tipo assim, uma pressão que você é obrigado a ficar. Mas é para você analisar o teu
você, ou alguma coisa que está acontecendo que pode ser resolvida. Só que pelo contrário, muitas pessoas decidem fazer o quê? Acusar o pastor. Eu vou falar, o pastor não está vendo isso? Ah, não é possível que o pastor não está vendo. Não, se ele não fez nada até agora, não vai fazer mais. Mas o pastor, gente, às vezes o pastor não está nem sabendo. A pastora não está nem sabendo. A pastora só vai saber depois que a bomba já estourou. Tem muita coisa que a gente fica sabendo quando a bomba já estourou e os membros achando que eu sabia. Eu, gente, eu não sabia. Não, pastor, não é possível que você não sabia. Estava debaixo dos seus olhos. Mas, gente, não é possível. Aí a culpa acaba sendo de quem? Sabe aquela história de Davi, que os homens queriam apedrejar Davi? Ele está passando a mesma situação, chorando a mesma dor. Mas não, a culpa é de quem? É dele, vamos apedrejar ele. Desce pedra. Amém? Mas que essa palavra veio para ministrar do teu coração. O pastor começou a conversar, não fala não, pastor, conversa, mas não vou começar depois que eu quero pregar, e eu não quero que você fique achando que eu estou pregando dentro daquela coisa, porque a palavra já estava sendo preparada para essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.